2024 é ano eleitoral e isso você já sabe, e que a campanha já vai começar agora sexta-feira, dia 16, também provavelmente você já sabe. Mas pode ser que você seja um designer que vai trabalhar criando artes para os candidatos partidos políticos. E talvez você saiba ou talvez não, existem regras que você precisa seguir para criar artes de forma correta, principalmente para evitar dor de cabeça para você e para os seus candidatos. E é sobre essas regras que você precisa ficar atento que eu vou falar nesse vídeo. Fala designer e amante do design, daqui Rodrigo Silva. Nesse vídeo aqui é uma atualização de um vídeo que eu fiz em 2020 a respeito das leis, regras e obrigatoriedades que o designer precisa saber em relação à criação de artes para campanhas eleitorais. Incluído nesse vídeo aqui de atualização tem informações a respeito do uso de inteligência artificial. Então, para você designer que vai trabalhar com campanhas eleitorais, entender e compreender sobre isso é de suma importância para que você não tenha problemas e faça tudo dentro da lei. Eu já vou apresentar para você as principais regras, mas pode ser que você esteja interessado a aprender a fazer artes para campanhas eleitorais. E diferente do que você já tenha visto por aí, muita gente oferecendo e vendendo pacotes de templates já pronto, eu preciso dar um aviso que esses packs vão ajudar. Mas lembre-se, uma campanha eleitoral precisa ter consistência, precisa ter identidade. E pode ser que você tenha necessidade de criar um logotipo para o seu prefeito, para o vereador, e criar uma arte que condiz em toda a campanha, além de outros formatos que provavelmente nesses templates você não vai encontrar. E é por isso que eu estou oferecendo para você aqui em primeira mão o meu curso de artes para campanhas eleitorais, que vão abranger desde você compreender de fato todas as leis e regras para criar artes para campanhas eleitorais. Eu vou ensinar como criar logotipo profissional para prefeito, logotipo profissional para vereador utilizando o Canva. Vou te ensinar o que é e como criar key visual para ambas as campanhas, como fazer as artes impressa com as dimensões, regras, dicas e orientações, inclusive como fazer o fechamento correto dessas artes para enviar para a gráfica, como fazer as artes de cortes especiais, como a praguinha, pragão, wind banner, ventarola, os adesivos perfurados que vão nos carros, os adesivos de para-choque. Também vou ensinar como fazer arte de post carrossel de campanha, entre outras artes de engajamento. Você também vai ter acesso à aula de como criar reels animados, que vai incluir o quê? Jingle. Sim, nesse curso aqui eu ensino como você pode utilizar a inteligência artificial para criar jingles para o seu candidato. E por sinal, jingles bem legais, tá? Além de você ter acesso a outros materiais como os mockups que eu criei especificamente para esse curso. São os mockups aqui para materiais impressos, mockups para wind banners, os mockups para praguinhas, para ventarola, para os adesivos de carro, de para-choque, de post carrossel e de redes sociais. O curso está disponível para você no link aí na descrição e custa apenas R$ 67,90, tá? Ao todo são 25 aulas gravadas e na prática e você terá acesso a todos esses arquivos e templates. Então é só clicar no link aí na descrição e agora sim, bora para a aula sobre leis e regras. E para isso a gente precisa entender um pouquinho das leis, resoluções, diretrizes e orientações para propaganda política referente a criações de materiais gráficos e digitais. Eu vou falar um pouquinho também sobre inteligência artificial. E aqui eu tenho um objetivo muito claro para você, que abrange não somente a criação de artes, mas que vai um pouquinho além. Vamos entender aqui. A intenção é ajudar designers que fazem artes para campanhas políticas e que passam pelo desafio de muitas vezes ficar em dúvida sobre o que podem ou não podem fazer em suas criações. E por que é importante você, designer, conhecer sobre essas regras? Todos nós, profissionais ou não, além de designers, somos cidadãos. E como cidadãos, temos direitos e deveres a cumprir. Só essa razão já vale para conhecer essas regras. Contudo, eu vou mais além. Temos que conhecer, pois podemos nos deparar com candidatos, coligações ou partidos despreparados ou mal intencionados. E nessas situações, conhecer que você pode fazer ou não pode livrar você de enrascadas das quais você deve conseguir imaginar o que aconteceriam. Sendo assim, antes de falar do que pode e não pode, quero dizer mais uma coisinha especial para você. Período eleitoral, a tentação corre solta. E é uma verdade que eu preciso falar e eu falo mesmo. Quer dizer que todos os candidatos são desonestos? Não, mas ambos os lados, aqueles que contratam e aqueles que prestam serviços, infelizmente,
alguns tendem a cair na tentação, ou ao menos tentar. Pode acontecer com você, pode acontecer onde você trabalha e cabe você decidir o que fazer com essa situação. Sua cabeça e suas necessidades são os seus guias. Apenas lembre-se, você faz parte de um todo. Sua participação, seja pequena ou grande, pode cooperar para o bem ou para o mal. Mas não desanime não, tá? Se trabalhar corretamente, pode ser um excelente período para ter ganhos financeiros satisfatórios. Então esse é só um disclaimer para você estar preparado para o período eleitoral. Mas bora lá conhecer quais são as regras e leis por trás da criação de materiais de gráficos impressos, tá? Essa é a primeira parte. Número 1. Nomes de logotipos de candidatos. Cargos majoritários devem constar os nomes dos vices em tamanho não inferior a 30% do nome principal. Cada uma dessas regras que eu destacar aqui, vai ter aqui embaixo a fonte que está presente do Código Eleitoral, para você ter aí e apresentar para o candidato caso tenha dúvida. Esse código e essa lei ela é vigente para o pleito de 2024, mas dificilmente ela muda em relação ao pleito anterior. As mudanças aqui foram mais relacionadas à parte de inteligência artificial, de novidade em relação à criação de artes, tá bom? Então aqui está o exemplo. No nome aqui, João de Souza Prefeito. Então, a largura, o comprimento ou o tamanho da palavra do cargo majoritário, que é o prefeito aqui, João, ele compreende como 100%. O vice precisa estar presente. No caso aqui é Ana Silva, e a Ana Silva compreende 30% do tamanho do nome principal do candidato, ou cargo majoritário. Você vai notar que aqui não é precisamente 30% da largura, mas sim 30% do tamanho da fonte, porque a largura vai depender da quantidade de caracteres que tem no nome. Se fosse um nome como um apelido, Jô, teriam 2 letras e 30% de um nome, ficaria minúsculo ali, não daria leitura. Então tem que ser proporcional ao tamanho da fonte. Não é do contexto do logotipo todo, mas do principal nome. 4. Dados de produção. Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número do CNPJ ou CPF do responsável pela confecção. No caso aqui o exemplo do CNPJ da gráfica, o CPF do dono da gráfica ou CPF do dono da gráfica, CNPJ ou CPF de quem contratou o serviço deve constar também. E o número da tiragem do produto. Aqui eu coloquei alguns exemplos. O exemplo aqui que é muito comum para colocar ali materiais impressos como santinho e cartazes e também adesivos. Se tiver uma coligação, precisa estar colocado ali. Coligação e o nome da coligação. E no cantinho ali, bem pequenininho, precisa estar o CNPJ do candidato ou da coligação. Se é a coligação que está pagando pela produção do serviço, é o nome da coligação. Se é o candidato, é o CNPJ do candidato, tá? Não é CPF, porque o candidato, ao se cadastrar para participar do pleito, ele precisa ter um CNPJ de candidato. O CNPJ do produtor, no caso, o CNPJ da gráfica. Se não for feito por um CNPJ, tem que ter o CPF da pessoa que produziu. E, obviamente, a tiragem, é importante ter a tiragem ali. Teve um material impresso, precisa estar colocado lá. Tiragem, 1 unidade. Qual o tamanho que você deve utilizar para colocar essa informação? Eu sugiro que para impressos em papel, adesivo, qualquer um do tipo, que no mínimo tamanho fonte 5 pt ou 12 pixels, tá? 5 pontos no caso. Menor que isso fica muito difícil de ler. E onde você vai pôr? Bem pequenininho ali de forma discreta, mas precisa estar visível. Coloca na lateral, bem pequenininho, ou na parte de trás do folheto, mas precisa estar ali com facilidade de leitura. O que significa esse laranja aqui embaixo? Isso aqui está relacionado aos adesivos do tipo perfurados. Por serem adesivos perfurados, ele tem um desafio maior de leitura quando a fonte é muito pequena. Se você utilizar uma fonte pequena demais e fina, os furos do adesivo podem sumir e atrapalhar a leitura. Isso não está nas orientações do documento do Tribunal Superior Eleitoral. Mas com o meu conhecimento técnico, conhecimento de ter trabalhado em várias campanhas ao longo da minha carreira, eu sugiro que você trabalhe com um tamanho de no mínimo 35 pontos ou 48 pixels para fazer esse tipo de informação. E de preferência, uma fonte mais bold, para que ela fique mais ou menos ali da largura do pontinho. Esse pontinho, esse microfuro, ele tem aproximadamente 2 milímetros. Então a largura da fonte tendo
2 milímetros ali tá suficiente. Fique tranquilo que nesse modo terá orientações para as artes, tá? 5. Adesivos. Qualquer adesivo deverá ter dimensão máxima de 50 centímetros por 40 centímetros. 50 no máximo na largura ou 40 na altura ou vice-versa. Essa é a dimensão máxima. Rodrigo, quer dizer que eu devo fazer somente nessa dimensão? Não, como o próprio nome diz, é o tamanho máximo para trabalhar com adesivo. Coloquei aqui 2 exemplos apenas de proporcionalidade. Como ficaria um adesivo de 50 por 40 centímetros numa porta de casa e como seria esse mesmo adesivo aplicado em um veículo, tá? Obviamente que tem outras dimensões, várias empresas trabalham com dimensões que isso tem muito mais a ver com distribuição no papel. Próximo, os adesivos em automóveis. Adesivos em carros podem tomar a extensão total do para-brisa traseiro, desde que sejam adesivos microperfurados. Já nas outras partes do veículo, os adesivos não podem ultrapassar a dimensão de 50 por 40 centímetros. Então aqui eu também coloco 2 exemplos, tá? Se a adesivação for na totalidade do para-brisa, ele obrigatoriamente deve ser microperfurado. Na realidade, leve em consideração que todo adesivo que for colocar no para-brisa tem que ser perfurado para facilitar a visibilidade do motorista. Nesse caso de cobrir todo o para-brisa não é algo comum. São poucos os casos que vai ter alguém que vai adesivar o para-brisa inteiro, até porque você não tem como trabalhar num padrão de medida, porque cada carro, cada veículo tem uma dimensão diferente de para-brisa. O para-brisa de um Onix é bem pequenininho. Se você comparar com carros maiores como um Vectra, o para-brisa é quase o dobro ou o triplo de um Onix. Então não tem como você fazer uma única arte que vai caber para todos os formatos. Contudo, com a minha experiência de ter trabalhado com adesivos para-brisas, uma medida que acaba aglobando a maioria dos para-brisas é na dimensão de 80 por 40. Então, se você trabalhar nesse padrão de 80 por 40 do adesivo perfurado, acaba sendo um padrão que vai se adaptar à maioria dos veículos. 8º, outdoors e placas. É proibido a veiculação de propaganda em outdoors impressos ou eletrônicos. Não é caracterizado como outdoor placas com no máximo 4 metros quadrados fixados em propriedade particular. Ou seja, é permitido que se faça placas ali na dimensão de 4x1, 2x2 ou na proporção que dê no máximo 4 metros quadrados, desde que estejam em propriedade particular. Ou seja, fazer os tradicionais outdoors para ficar em ruas ou até mesmo em propriedades particulares não é permitido. Mas já placas ali de 4x1 ou 2x2, desde que esteja para dentro do terreno de propriedade da pessoa, isso é permitido, beleza? Então fica aí a orientação caso seu candidato solicite que faça a placa ou outdoor. 9. Frases e imagens de governo. É proibido o uso de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes a utilizadas pelo governo ou empresas públicas. Isso quer dizer que no seu design não pode haver qualquer elemento ou padronização que lembre ou seja parecido com artes usadas pelo governo federal, estadual ou municipal. Tome muito cuidado com isso. Muitos designers desatentos em campanhas de reeleição pode acabar querendo utilizar elementos que já são usados no mandato atual. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque muitas vezes o candidato para qual você está fazendo um trabalho, talvez ele seja do mesmo partido que é o governo atual, no caso o governo federal. Como nós estamos em eleições municipais, talvez o seu candidato tenha a ver com o governo federal, seja estadual, seja na esfera nacional. Utilizar elementos do governo vigente pode enquadrar em multa, porque isso, de uma certa maneira, favorece ali o candidato em relação à comunicação visual. Toda campanha ela tem que ser nova, ela tem que ser única e não fazer referência ao governo atual para não dar vantagens políticas ao candidato. Show? 10. Foto da urna eletrônica. Durante muito tempo gerou polêmica se poderia usar ou não. É porque as pessoas não liam a lei e não conseguiam interpretar de forma correta. O uso da imagem da urna eletrônica dos materiais gráficos não é caracterizado como simulador de votação real, por isso é permitido o seu uso. Na lei, está informando que não é permitido utilizar simulador de urna, e muita gente identificava que ao colocar a imagem da urna ou fazer um desenho como esse aqui, que simula o uso da urna eletrônica, não poderia ser utilizado em impressos ou artes gráficas, mas isso pode sim. O que não pode é criar um elemento ali real com teclas para simular uma urna eletrônica, para treinar ali eleitores.
Isso não é permitido. Agora a gente vai entrar nas regras do que pode e não pode em relação ao material gráfico para a internet. 1. Propaganda em sites. Partido ou candidato podem fazer propaganda em próprio site, desde que o endereço seja comunicado à Justiça Eleitoral, hospedado de forma direta ou indireta em hospedagens no Brasil. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Aqui, candidatofulanodetal.com.br. Então, o site onde vai ser veiculada a propaganda desse candidato precisa estar dentro do site dele ou do próprio partido. Então, tem que ter lá o nome do fulano.com.br. Por que precisa estar o BR? Que o BR tem a ver com o Registro Nacional de URLs. E precisa estar também hospedado em hospedagens nacionais. Quando ele fala aqui de forma direta ou indireta, é que o serviço pode estar numa hospedagem que trabalha ali na nuvem como um Cloudflare, onde a hospedagem é distribuída a nível mundial para facilitar a navegabilidade e ser mais rápido. Ou que você esteja contratando uma empresa que o servidor é de forma internacional, mas essa empresa consta no Brasil. Então, através de contratar essa empresa, mesmo que seja hospedado em servidor internacional, a empresa está com uma sede no Brasil. Então, precisa ter essa regra. Então, fique atento caso você for fazer um site para o seu candidato. O registro tem que ser feito no Registro BR, ou pelo menos que for através de uma empresa terceirizada, que seja .com.br, e numa hospedagem com pelo menos uma sede brasileira. 3. Propaganda em blogs e redes sociais. Propaganda através de blogs, redes sociais, sites ou serviços de mensagens instantâneas, desde que conteúdo seja gerado ou editado pelo próprio candidato, partido ou coligações e por iniciativa de qualquer pessoa. Ou seja, é permitido criar propaganda. Propaganda nesse caso aqui não é propaganda paga, é propaganda feita de forma orgânica. É o partido, é o candidato, é a coligação ou uma pessoa de boa vontade que vai lá e publica o conteúdo nas redes sociais ou nos serviços de mensagem. Se de repente você estiver fazendo artes ali para o candidato e estiver prestando esse tipo de serviço, você pode publicar ali nas redes sociais e fazer a gestão das redes sociais. Isso é permitido. O que não é permitido é pagar pelo impulsionamento, mas tem regras para isso. 4. Propaganda na internet. Agora, no caso, propaganda paga. Na internet é proibido qualquer tipo de propaganda paga, exceto ser identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes. Nesses casos, em alguma parte da propaganda, é necessário ter o CNPJ ou CPF do solicitante, bem como do prestador de serviço. Também deve constar o valor gasto com o impulsionamento. Ou seja, da mesma forma que funciona lá no impresso, na hora que vai se pagar por um anúncio que vai rodar ali na internet, principalmente no caso relacionado à arte, é importante ter ali CPF ou CNPJ do candidato e CPF ou CNPJ da pessoa que está prestando o serviço. Se é uma empresa, o CNPJ, se é uma pessoa, é o CPF. Ou seja, no cantinho ali ou ali no conteúdo do texto deve constar essas informações. E também o valor que foi investido naquela campanha. Se você estiver fazendo a gestão ali de várias campanhas, deve ter o valor informado da verba destinada àquela campanha. Aqui tem que ter cuidado para que outras pessoas de bem paguem do próprio bolso para impulsionar o conteúdo do candidato, tá? Vou dar um exemplo sobre isso, tá? O candidato publicou lá um conteúdo, mesmo de forma gratuita. E o cidadão que gosta daquele candidato foi lá, pegou a arte bonitinha, republicou na sua rede social e foi lá e pagou para impulsionar aquele material, para levar a mais pessoas. Isso é extremamente proibido. Aí a multa vai para a pessoa que publicou e a multa também vai para o candidato. E com o advento da tecnologia, chegou recentemente e de uma forma estrondosa a inteligência artificial. E o Tribunal Superior Eleitoral está atento a isso. Ainda não tem uma lei totalmente regulamentada, mas tem alguns regulamentos que devem ser levados em consideração ao uso da inteligência artificial na campanha, no caso, no pleito de 2024. O uso de deepfakes, a partir de 2024, é vedada pelo TSE a criação e veiculação de conteúdos criados por IA, na forma de vídeos e áudios editados para criar informações falsas ou enganosas. Além disso, a plataforma que não remover conteúdos identificados como deepfake após a notificação deverá ser responsabilizada civil e penalmente. Trata-se de um grande risco, considerando a relativa facilidade com que se pode colocar a voz
de um candidato em um discurso qualquer. Muitos golpes hoje com deepfake já acontecem na internet. Para a imensa maioria das pessoas, é extremamente desafiador produzir isso. Mas para quem quer dar um jeitinho, consegue se criar um bom deepfake e enganar muitas pessoas. Por isso que isso é totalmente proibido. Parece até óbvio, mas por mais tosco que possa ser alguns deepfake, muitas pessoas caem em golpes assim. Então imagine uma pessoa de má fé faz um deepfake de um candidato opositor e solta na internet. A reputação e a fama daquele candidato cai, ele pode perder a eleição, ou as chances de ganhar, ou até de conseguir continuar na eleição, devido a uma mentira, a uma falsidade e ao uso da inteligência artificial de má fé. Então, se algum candidato pedir isso, você já sabe. Inclusive com voz, tá? Editar a voz, criar uma narração utilizando o tom de voz de uma outra pessoa não é tão difícil. Mas isso também entra como uma violação. Contudo, é possível utilizar IA sim, tá? O uso de IAs para imagens, vídeo e áudio é permitido, desde que não seja deepfake ou para enganação. É bom destacar que não está proibido o uso de inteligência artificial nas eleições. Ela pode ser usada como ferramenta de apoio à computação gráfica, ou no caso, nós designers e editores de vídeo, ajudando a recriar cenários, fazer simulações e ilustrar promessas de campanha. Contudo, produzindo com uma utilização de inteligência artificial precisa ser identificado de forma clara e ostensiva para que o eleitor saiba que não se trata de conteúdo real. As possibilidades são quase infinitas, desde que partidos e candidatos estejam cientes dos limites éticos e legais. Ou seja, se você estiver fazendo um projetinho ali para o seu candidato e quer ilustrar alguma ideia, algum projeto que ele está fazendo, a inteligência artificial pode facilitar que você faça isso. Bem como se você estiver fazendo algum vídeo e precisa de uma narração e a verba está curta para contratar um narrador, pode-se usar inteligência artificial para fazer a narração. Obviamente que levando em consideração que não é usar a voz de uma pessoa famosa, usando as vozes disponíveis pelas próprias ferramentas de inteligência artificial. Mas isso precisa estar claro também ali no material, que é impresso ou digital, ou em vídeo, em algum lugar precisa estar ali. Material 100% feito por inteligência artificial, material feito com uso de inteligência artificial, material com recursos de inteligência artificial. Isso precisa estar claro ali, exatamente como precisa estar CNPJ do candidato, do prestador de serviço e a tiragem. E aqui a conclusão: falar de leis e regras não é algo que dá prazer, porém é muito importante conhecer para saber que você pode fazer ou não em relação às suas artes para campanhas políticas. Não tomem como uma verdade absoluta tudo que eu disse aqui ou digo sobre leis e regras. Eu não sou especialista em leis, sou apenas um designer que se preocupa em seguir o que está escrito no Código Eleitoral brasileiro. Leiam o código você também em casos de dúvidas. Consulte os seus candidatos e os partidos também. Eles têm por obrigação orientar de forma correta tudo aquilo que você pode ou não pode fazer em relação à criação de design. Então essas foram as principais regras voltadas para nós designers que você deve levar em consideração para não ter nenhum probleminha, tá? Tudo mastigadinho. Eu me dediquei tempo lá para ler tudo sobre a lei para trazer aqui para ajudar você para evitar qualquer problema. Se essas informações foram úteis para você, deixa seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, desce nos comentários e deixa a sua opinião sobre isso. E se você quiser aprender a fazer artes para campanhas eleitorais de uma maneira que somente eu sei ensinar, você já sabe também, só descer embaixo na descrição tem o link para você comprar o curso Artes para Campanhas Eleitorais. Eu já vou ficando por aqui, mas antes eu vou deixar com você esses outros 2 vídeos aqui para ajudar a respeito de campanha eleitoral. São mais antiguinhos, mas vão ajudar. Então é isso, um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fui!